Você assistiu o programa Papo de Bíblia. Você está assistindo Papo de Bíblia. Você está assistindo. O pastor Costa foi viajar, curtiu uma praia, né, pastor? Foi não? Pensei que o pastor tinha de curtir praia, mas não. A gente deu uma folga porque o pessoal, a maioria, estava viajando, o pessoal curtindo com a família, reunido, e a gente não decidiu dar uma folga pro pessoal. Agora é que o Brasil começa a andar direito, né? Verdade. Infelizmente. Um monte de feriados aí. Muito feriado. Infelizmente, o pessoal para. O Brasil para, né? O Brasil para. A realidade e com essa essa. festa aí, pior ainda. A gente ficou até de colocar, mas eu acho que deu algum problema técnico aí. Não foi possível uma mensagem que o senhor pregou em Juscelino. Rapaz. O homem sem Deus. Mas acho que o Neilson, a primeira oportunidade, vai botar essa mensagem para o pessoal ouvir aí. Na grade da programação. Na grade da programação. Olha, eu vou indicar você, se você achar aí no YouTube, não é? Sim. Pode assistir, mas nem vai colocar, você vai assistir pela TV PEC. Isso. Que mensagem, pastor. Uma benção essa mensagem. Homem sem Deus. Me impactou aquela mensagem. Amém. Desconstruiu alguma coisa. Sim. Para construir outras. Com mais consistência. Mas o boa noite eu vou dar aqui, todo mundo já conhece, pastor Costa, eu vou deixar ele dar uma boa noite e apresentar o nosso convidado ilustre dessa noite. Ilustre, né? Por favor, na pastor, ordem, tem um quase que o prestígio. senhor fez o pastor chegar aqui já... rapaz, que isso? Me arruma no meu gogó e brigar comigo com você. Ele está falando isso. Costa. Ele está falando isso porque ele disse que ia dar uma bronca no pastor convidado. Não, mas ele que mandou. Que estava atrasado. Dá uma bronca nele. Boa noite, pessoal. Mais uma vez estamos juntos. Vamos discutir um tema hoje bastante relevante.
porque aconteceu um fato importantíssimo durante esse período que a gente ficou de recesso. E estou trazendo um convidado especial, que é o pastor Natan Fernandes, que é pastor da Ordem de Pastores Batista Belfor Roxense. Eu vou deixar que ele se apresente. É um amigo, um parceiro, como disse o Edilson, uma pessoa ilustre. Pastor Natan. Boa noite. Muito obrigado, pastor Manuel Costa. Muito obrigado, Edilson, pelo convite de estar aqui juntamente com os irmãos. Uma alegria tremenda. Meu nome é Natan, sou pastor na Igreja Batista Central, em Belfor Roxo. Servo do Senhor, né? Estamos aqui para conversar, né, com vocês e ainda que aqueles que estão conosco nesse momento, aqueles que ainda irão assistir, para que sejam edificados por meio dessa conversa, porque o tema é interessante. Muito interessante. Maurício não está aqui. Ele tinha que estar aí. Falar nisso, deixa eu fazer o meu pastor hoje, o pastor Ravalino, que é o pastor presidente da PIB de Vila de Cava, da onde eu sou membro, me confirmou que virá no programa também. Opa! E o reverendo Judy Clay. Opa! Ele está com os problemas lá de um homem como ele, né? Viajando toda hora, para tudo quanto é canto. Mas ele está arrumando um tempinho para ver o programa, prestigiar o programa. Olha, eu estou feliz aqui porque a Leleia, minha irmã é de Leia, né? Eita, mandou de novo? Ela nunca conseguia mandar mensagem no chat. E Agora hoje mandou. ela foi a primeira que colocou aqui. Botou boa noite. Beijão. Beijão. Mandar um beijo aqui para minha esposa, já mandou boa noite aqui no é chat. o que eu estou Não, falando. Você não peraí. tem que falar primeiro do que eu. Tenho que mandar para minha resposta. Para ela, para o Miguel, que eu falei que era para ele assistir também. Miguel, filhão dele. Para a galera da Garoto, gente IBN. boa. Aquele ali é parceirão. O Galera mal da dele é IBNF, ser Vasco. Só vascaíno isso. ontem, sacudiu o Botafogo. Tristeza é Viu? isso. Tristeza é essa. O pessoal da IBNF, Igreja Batista Nova Filadélfia, deve estar aí ligado também, assistindo. E eu vou deixar agora, vocês dão uma boa noite aí, pastor Costa, pra De gente novo? levantar. Não, mas só Não, um quero beijo, mandar um de beijo repente. pra minha Igual aquele esposa. programa da Xuxa, antigo, minha mãe e meu pai, um beijo pra todo mundo. Né? Quero mandar um beijo para minha esposa, minha linda, minha cheirosa, minha tudo. Né? Quero mandar um abração para o pessoal da PIB de Vila de Cava, que a grande maioria lá está... Grande maioria para redundância, para enfatizar que é muita gente. Assiste. Quero mandar um abraço para a Ordem dos Pastores. Alguns pastores, não todos, mas alguns assistem. E dizer que nós estamos satisfeitos pela presença do pastor Natan aqui. Para a tua não, porque a tua Já é um a gente já prazer. está acostumado. A primeira vez Agora, que o pastor eu Natan vejo uma simpatia de é pessoas. importante. Ele chegou aqui, não Johnny brigou mandou comigo. um abração para você. Pô, maravilha. Mandou um abração Johnny é para você, queridíssimo. pastor Johnny, que é lá também da nossa igreja. E quer mandar um beijo para alguém? Com Em certeza. especial, Especial? Especial para convocar minha a galera aí para esposa. poder... Convocar a Com certeza. galera, chamar o seu pessoal para... Olha, eu quero aqui mandar um abraço para minha esposa, para os meus filhos também. Quero agradecer a Deus pela vida deles. Também convocar aí a Igreja Batista Central em Belfor Roxo, a igreja onde eu tenho o prazer de servir e é onde a maioria, e aí eu diria também a grande maioria, Uma redundância para enfatizar. para É positiva. enfatizar. É positivo. É não é um positivo. pleonasmo vicioso. Não, É. é só para poder enfatizar que a grande maioria entende que igreja é importante. Né? Um abraço também para a minha querida Igreja Batista IB Central, em Belfor Roxo. Agora, tem duas pessoas também que eu quero fazer lembrança deles. O pastor Marcos Navega, que está com um evento lá na igreja dele, mas nos assiste direto, já esteve aqui no programa, participando. E o reverendo Judy Clay, que eu quero mandar um abração para ele e dizer publicamente que eu estou lhe aguardando. Gente, O vamos dia lá. que o reverendo Judy Clay vier, a gente não fala nada. Pelo só amor ele de fala. Deus. Ela É melhor deixar o é homem melhor falar. deixar o homem falar. O Pelo homem, que você já falou ali para mim. o homem não é fácil, não. Então, Mas vamos lá. já está definido, a gente vai anotar isso aí. No dia que chegar, a gente só vai fazer assim, ó.
Mais Não nada. tem nada de dedinho, não tem não. Hoje o pastor vai me ajudar aqui agora. No dia Sim. dele, você não vai fazer dedinho. Não tem né? dedinho, não. Vamos lá, pastor. Vamos levantar essa bola então logo? Vamos lá. Esse tema eu achei muito interessante, pastor. Muito. Sim. E pertinente também para os dias atuais. Depois eu quero até trazer um comentário que eu já até falei fora do ar com o pastor Costa aqui, do que me chamou a atenção essa semana, né? Sim. De 3 pessoas que eu conversando, eu tinha botado no status e falou comigo no zap e tal, e deu a entender que tinha sido isso que eu falei. Mas o tema é muito relevante. Eu vou deixar o senhor iniciar. Para que igreja, pastor Costa? Porque tem muita gente hoje que está assim, não preciso de estar dentro de uma igreja para poder eu ser salvo. Não preciso. Sim, é possível ficar de fora da igreja e Não, ainda mas tem ser gente que um afirma bom isso. crente. Tem. Não, eu sou crente, mas eu não estou em igreja nenhuma. Não preciso estar lá no meio, não preciso estar congregando, não preciso comungar. Sim. Não preciso estar ali para poder ser salvo e ter essa característica de igreja. E aí, o que a gente pode falar acerca disso? E o pior disso, nós estamos falando fora do programa, ele teve uma experiência com 3 desigrejados que falaram isso, e eu tive uma experiência bastante negativa semana passada, ou retrasada, não me lembro bem. Nós fomos visitar a casa de uma família, e a filha está fora da igreja, totalmente fora, e afirmou com todas as letras que a mãe dela ensinou a ela que para ser crente não precisa estar na igreja. Isso é conversa. Em outras palavras, ela não disse assim, mas disse que ela não vê necessidade de estar na igreja para ser cristã verdadeira. Ela acha que pode servir a Deus fora da igreja. E o tema, o presbítero Edilson já levantou a bola, para que igreja? Ela existe para quê? Jesus fundou a sua igreja para quê? Né? Eu acho que e o desde- que é igreja? Acho que desde o princípio existe essa necessidade da gente estar junto. Eu acho que a gente vê biblicamente, por exemplo, Paulo fala que a gente é membro do corpo de Cristo. Né? Mas se eu arrancar o pé de uma pessoa, ou do pastor Costa, arranquei o pé ali, o pé fora do corpo, ele é corpo? Claro Mas que e não. o corpo sem o pé? É um corpo aleijado. Mas é o corpo. É um corpo, Tá ali. mas aleijado. Mas e o camarada acha que fora dali ele é corpo do Não é, eu mano. sou membro do Não, corpo, mas eu não não, preciso. Não. Então a pessoa confunde isso. Para a pessoa ser igreja, ela precisa estar junto. Sim. Ela precisa congregar, ela precisa estar coesa. Sim. Isso caracteriza a igreja. Sim. E, pastor? Pastor, Essa colocação é muito importante e aqui a gente já precisa responder algumas perguntas. Sim. Primeiro, eu percebo que as pessoas estão confundindo o que é igreja. Eu costumo pensar que as pessoas têm uma caricatura da igreja, porque a caricatura acentua os defeitos de alguém e não necessariamente a sua beleza. Eu estou lá na igreja fazendo uma série de mensagens no livro de Atos e uma das mensagens foi lá em Atos 5. E eu estava falando para eles sobre a beleza da igreja imperfeita. Por quê? Sim. Porque às vezes... rapaz, que colocação, né? hein? A caricatura, É. não, a caricatura que privilegia, vamos dizer, os defeitos, destaca os defeitos, Sim. e a beleza da igreja imperfeita, coisa vivendo e Eu vou aprendendo, não rever adianta depois, mas esse eu quero programa, dizer para o pastor, já de antemão, que eu vou usar, eu vou Pode copiar. usar. eu também vou. E só me perdoa Sim. aqui, eu vou pedir, porque chegou gente aqui agora, preciso voltar nessa fala. Repete de novo. Muito bonito. repete. Eu vou copiar. Sim, mas plagiei. eu vou usar, já era, tá aqui no chip. Mas desenho realmente é uma caricatura. é uma caricatura, porque as É porque a pessoas... caricatura destaca os defeitos. Os é isso? defeitos. Nariz grande, orelha Isso. grande. Entendeu? Perfeito. E agora, quando nós olhamos para a igreja, eu vejo a beleza da igreja. Sim. E Jesus já nos advertiu sobre isso. Jesus, através da sua parábola do joio e do trigo, falou que haveria joio e trigo. Sim. Então a pessoa, às vezes, fica olhando para a igreja somente para os seus defeitos.
Mas eu falava que a nossa igreja, olha, nós precisamos encontrar a beleza da igreja perfeita, porque nós somos uma igreja imperfeita. Sim. Mas só que em Cristo, Cristo já olha para a igreja perfeita. Por quê? Porque ele morreu para a igreja, deu o seu corpo para que fizéssemos parte do corpo de Cristo. Então, quando nós olhamos para isso, nós começamos a enxergar já a beleza da igreja. Eu já começo a enxergar o quanto a igreja é bela e fazer parte dela é um privilégio. É um privilégio. Eu lembro que o pastor Isaías Pinheiro, pregando numa assembleia da Associação Batista Belfor-Roxense, ele falou uma frase que me marcou. Não é você que confere honra à igreja. É a igreja que te confere honra a você. Então, hoje, nós estamos percebendo que as pessoas estão com um conceito equivocado de igreja. Então, as pessoas, às vezes, assim, vou abrir uma igreja. Eu entendo que a gente não abre igreja, a gente implanta a igreja. Sim. Plantação. Sim. Não, mas fulano abriu, beleza, tudo bem. Eu entendi que ele estava ali plantando uma igreja. Mas eu entendo que a pessoa, quando ela é ensinada que não precisa de igreja para permanecer crente, ela não tem um conceito bíblico correto daquilo que a igreja seja igreja. Talvez seja porque a pessoa pega algum erro individual de um membro da igreja, porque o que mostra a beleza que o pastor falou da igreja é nós, que somos igreja, exalar as características de Cristo, torna ela bela. Sim. E talvez por um deslize de algum, a pessoa generaliza e cria essa caricatura Como dela. Você falou fora do ar, parabéns. Como você falou, esse homem isso não é fácil não, tá? Não, ele é fácil. Por isso é que eu o chamei para fazer o programa com a gente. Por isso nós montamos o programa, já é a segunda vez que nós estamos juntos. O que você falou fora do ar é o que está certo. Talvez a pessoa tenha recebido alguma violência de algum líder dentro da sua igreja, foi maltratado, não foi visto. O que eu falei foi que a pessoa, utilizando talvez de uma certa autoridade espiritual, e abusou dessa pessoa. Abusou, Sim. violentou. E ela sofreu essa violência. Sim. É isso aí. Aí ela só vê a caricatura da igreja e não a beleza. Isso aí. Sim. Por isso que eu... É muito interessante isso. Rapaz, essa figura que você fez. Tá aqui. Calma. Pregando domingo, eu já vou falar. Então, beleza. Show de bola. Então já valeu a pena. Valeu. Valeu muito, tá valendo. Valeu muito. Olha, mas essa colocação também que agora é feita é muito interessante, né? Porque às vezes as pessoas elas não enxergam por causa de abusadores espirituais. Abusadores espirituais acabam sendo desvirtuadores de pessoas. Mas eu também entendo que essas pessoas precisam ter raiz. Na palavra, né? É isso aí. Eu não posso generalizar a partir de um abusador. Sim. Alguém me abusou, beleza, espiritualmente. Às vezes as pessoas chegam lá na igreja para conversar comigo, estou falando da igreja e tal. Olha, vai lá, volta para conversar com o seu pastor. Eu não tenho como conversar. Eu já senti que rolou alguma coisa. Aí eu falo para ela, olha só, aqui você vai ser instruído a ser um discípulo de Jesus. Nós temos defeitos, mas eu vejo a nossa igreja como uma igreja muito linda. Mas eu quero falar para você que eu desejo, em Cristo Jesus, ser alguém que vai ser o seu orientador e não aquele que vai comandar a sua vida. Porque hoje tem pessoas que estão assim... Que comandam. Que comandam. São dominadores do rebanho. Eles não estão seguindo aquilo que está lá em 1 Pedro, capítulo 5. Esse é exemplo do rebanho. É porque acha que e Deus não dominar por ganância ou qualquer não, mas eles outra. acham que Deus dá a igreja para pastor. É o contrário. É o contrário. Dá o pastor para a igreja. Ele faz do ser humano um pastor e não um pastor de ser humano. Sim. É diferente. Mas aí acha o oportunista. Né? Você está falando dessas pessoas, né, pastor Costa? Aí tem os oportunistas que já entram na jogada, já ajudam a denegrir a imagem, a falar mais mal ainda, para tirar o cara realmente da... Mas o pastor Natan falou algo importante. Vai continuar? Pode ir. O pastor Natan falou algo importante que eu quero frisar aqui
E esse é o objetivo do nosso programa. Tem gente, e aí, me desculpa, a culpa é dos líderes, que não ensinam a igreja o que deveria ensinar. Se convencionou que certas doutrinas, que nós vamos falar disso, eu quero conversar depois no programa disso, eu quero, como é que se diz, fazer triagem doutrinária. Eu quero trazer o assunto da triagem doutrinária. Existem doutrinas essenciais, secundárias, terciárias, quaternárias? Quais são? Em que nível? Então, as pessoas não são ensinadas a isso. Aí, o que se faz? Se joga para os seminários, muita gente não pode ir. A igreja estabelece que só pode ir para o seminário se cumprir o que a igreja quer. E privam mesmo, camarada. Que ela só dá a carta se o cara estiver de acordo com a cartilha do líder, privando o cara de ir, e a pessoa fica à mercê do abusador. Então, a ideia do Papo de Bíblia é exatamente isso, é esclarecer essas coisas, porque no sistema você não tem como esclarecer, porque eles não deixam. Mas eles estão fazendo outra coisa, pastor. Eles estão criando dentro da própria igreja, para manter essa postura deles, de manipulador, de abusador, um seminário ali dentro. Aí não deixa o cara sair. Deles. Sim. Deles. Só faz. Dentro do que eles só pensam, vale se não do que fizer a o Bíblia nosso. ou do que eles aí. desenham. É isso aí. complicado. Sim. Por isso, Papo de Bíblia. Deus Pastor, nos deu o Papo de deixa eu só Bíblia. dar um recado rápido aqui. Eu queria só recado. pedir você que está assistindo a gente aí, que pudesse compartilhar o link aí, comenta aí, Sim. vai no grupo lá da sua família, joga lá para que a galera possa estar junto da gente. Faça pergunta no chat aqui, que eu vou botar esses dois homens aqui no estreio. Não, eu não, ele. Hoje é ele. Hoje é ele. Mais ele do que você. Mas eu queria dar um abraço aqui, o pastor Amarildo está aqui, tá? A Marilda tá aí? Mandou boa noite, essa equipe maravilhosa. Ademar Moura, José Carlos, a Noemi O Moura. pastor Ademar tá aí também. Ademar, pastor E Ademar. a Edileia. Nossa Montijo, secretária. minha irmã. Edileia. Tá aqui. Ademar Moura tá aqui também. Aí, Isso. ainda colocou aqui, Secretário executivo da ordem, ó, tá? alto nível debate. Nossa Olha, secretária. tô no meio de Se ele não gigantes. tivesse o nível também, ele é... Ele é outro Um padrão. abraço, meu pastor Ademar. Ademar. Deus abençoe. Deus abençoe. Vai Também. estar aqui no próximo. Maravilha. Vai Fala, estar pastor, aqui você no ia- próximo. você ia Ele vai falar, estar eu aqui no cortei. próximo. Bênção de Deus pura. Pastor Ademar. Não, mas aí, aquilo que você está falando, Deus, e o pastor Costa também. Essa questão dos seminários na própria igreja tem sido algo perigoso. Por quê? Porque, na verdade, quando nós... Inclusive, eu digo até mais. Tem gente que, se não tomar cuidado, vai para o seminário deformado, ou se deforma. Ou se deforma no seminário. Sim. E aí, acredito que aquilo que o pastor Costa falou é muito importante. Que doutrinas são doutrinas essenciais? Que tipo de literatura está sendo estabelecida e a pessoa está... Qual é a clareza da Bíblia em Isso. relação às doutrinas É isso. que são essenciais, É secundárias? isso. O problema desses livros que espelham Bíblia é que o cara coloca eles na frente dela. Exatamente. Esse é o problema. Exatamente. Aí é onde se cria essas Sim, heresias. sim. E o pior é que tem igreja que o sujeito deixa a Bíblia em casa e leva o livro para estudar com um grupo na igreja. Sim, sim. Como é que é isso? E sem aquela liberdade da própria pessoa, aquilo que já foi estabelecido até pela própria reforma protestante, do próprio leitor também se tornar um intérprete. Sim. E aquilo que você está falando, Edilson. Quando nós temos uma tradição que está acima da palavra, meu irmão, nós já estamos Já está. já tá modificando tudo. Verdade. E Jesus disse que o povo invalidava a palavra por causa da tradição. Sim, sim. Os rabinos. Os próprios rabinos. A tradição dele estava bem acima da própria Palavra. lei da E Escritura. hoje está assim. É muito complicado Está muito. isso. Mas vamos voltar para a Agora, igreja. e eu acho que isso tem uma grande influência da rede social. Sim. Hoje, Porque então, eu acho que o maior meio que a gente pode dizer até que ou a pessoa com uma intenção ou o diabo, o que for, ataca de uma forma terrível. Aquele camarada que eu te mandei
Sim. vídeo dele, Aquele homem é um... ele tá totalmente desequilibrado, ele tá esquizofrênico. Sim. Ele sofreu algum problema tão terrível e ele é um cara desigrejado. Ele tá levando muita gente para esse caminho. Ele deve ter sido alguém abusado pelo sistema e que traumatizou. Qual o caminho, pastor, que a gente tem que tomar hoje para a gente hoje tentar minimizar isso? Uma coisa que você falou, nós temos a tecnologia. Então, hoje, eu acho que nós precisamos também retornar um pouquinho lá na questão da pandemia. A tecnologia, nós também precisamos tomar um cuidado da seguinte maneira, não demonizar a tecnologia. Sim. Maravilha, ela é uma bênção. Sendo usada, a partir dela, nós conseguimos, nessa pandemia, se comunicar com as nossas igrejas, com as nossas ovelhas, mas só que agora também nós colocamos elas diante do mundo, porque, na verdade, elas já estavam. Sim, só não estava sendo tão utilizada da forma que está, né? Isso. Mas é onde eu falei, o diabo ele pode usar como trampolim. Sim. Sim. Porque ele, na realidade, não, mas algumas pessoas se aproveitam disso. Agora, se aproveita. Agora, o que nós precisamos é preparar os nossos membros com um antivírus para o cara ler, ouvir. A minha ideia central é essa. É isso. A ideia do papo de Bíblia é essa. O antivírus é preparar o sujeito para não ficar exposto no que Paulo diz em Colossenses 2,8. Não vos deixeis enredar por filosofias e vãs sutilezas, que vai entrando devagarinho, quando você vê, está enredado. Sim. Quando você aplica o antivírus, quando vier... Opa, peraí, o cara falou isso? Não, mas a Bíblia diz isso. Sim. Então não vou dar ouvido a isso aqui. Até porque, às vezes, o discurso é bonito. O discurso é bonito. O sujeito tem uma aparência bonita, fala manso. E massageia o ego do cara, o que ele quer ouvir. Sim. É o que ele precisa ouvir. Que é o que o ser E o humano evangelho gosta. confronta. É o ser humano gosta. E aí não é eu, você, é qualquer um. Sim. Sim. Se alguém disser ligar pra gente que programa top, a gente sai daqui, né? Opa! Maravilha. Então, Só que a tamo gente Tem tem que ser Bíblia para verdade. esfriar. E colocar a gente no nosso lugar. É isso aí. Porque é isso que você falou. O problema não é nós trazermos encorajamento para os crentes, não é trazer encorajamento para a igreja, porque a Bíblia está cheia de palavras de encorajamento. De encorajamento. Isso é maravilhoso. Agora, o problema é que nós estamos inflando egos. É isso aí. Inflando egos. E quando você está inflando egos, a pessoa aí ela saiu do teocentrismo para o antropocentrismo. Aí as igrejas começam o seguinte, olha, eu tenho que acalentar. Alimentar isso. Aí eu fico alimentando isso direto. Aí isso é um perigo Aí eu vou ter tremendo. um bom salário, um bom carro, uma boa posição. Essa é a verdade. Infelizmente, é isso que é o evangelho. Acho que a preocupação hoje mais é encher a igreja, mas não Sim. é só isso, mas acho que talvez para visar, não estou generalizando, Sim. tá? É. De algumas pessoas. É Sim. onde a pessoa chega lá, se decepciona. Vou citar algo aqui, não é regra, né? Via de regra, mas aconteceu. Eu acho que coopera. Por exemplo, a pessoa, eu mandei para o pastor Costa uma foto de um camarada que botou um pastor muito conhecido, com uma camisa, com uma marca muito famosa, nem lembro que marca era. R$ 4.230. O blusão do cara. A camisa que ele estava usando. E do lado uma senhorinha, membro da igreja, descalço, com roupinha simples, e dizimista da igreja. Que mantém esse tipo Entende? de coisa. Então Não, tem sim. gente que vai vendo isso, é onde o camarada vem massacrando para poder tirar o cara dali de dentro. É onde eu falei que generaliza. Sim. Eu acabo generalizando e tem uma coisa com isso, né? Eu lembro que eu tinha um professor no seminário e ele sempre falou algo que me tocou, porque ele falava o seguinte: você precisa olhar para a sua igreja, para a sua comunidade e o seguinte, ter o bom senso. O que é o bom senso? Eu posso até comprar camisa de R$ 4.000, talvez 10 de 400, problema. Só Estoura que o cartão. É isso, estourei o cartão. Mas aquilo convém? Aquilo vai trazer edificação? Aquilo realmente vai comunicar para a minha comunidade? Porque o Evangelho, ele vira o mundo
de ponta cabeça, né? Sim. Então, quem quer ser o primeiro tem que ser o último. É isso aí. Quem quer ser proeminente tem que ser servo. Nesse caso, a pessoa que já não gosta de igreja pega essa foto e fala, ó, tá vendo? É Isso que a gente falou. Isso. Aí a pessoa faz isso. Mas, por outro lado, também, nós precisamos se guardar do erro de achar que o evangelho também não pode, e aqui eu não estou falando do evangelho da prosperidade, porque, na verdade, ou até, deixa eu corrigir a minha fala, teologia da prosperidade. Porque quando a gente também vai Que não falando tem do evangelho... de Isso, prosperidade. Não tem. O evangelho é um só. é isso que eu ia falar. Por quê? Porque, às vezes, a gente utiliza aqui a palavra evangelho disso, evangelho daquilo. Não, é evangelho. O evangelho é um só. É um só. É um só. Agora, a teologia tem várias. Tem várias. Por isso que eu estou corrigindo minha fala. Porque, às vezes, as pessoas falam, não, é isso que é o evangelho? Não, isso não é o evangelho. Isso não é o evangelho. Isso é uma teologia aí que talvez alguém quer usar, quer utilizar. Alguém sacou o texto da Bíblia, tirou do seu contexto, não tem nada a ver com a teologia bíblica, não tem nada a ver com a linha da redenção que está sendo traçada. Não tem nada a ver com isso. E a pessoa aplica aquilo. Sim. Mas, por outro lado, eu também fico... Usando a Bíblia. Usando a Bíblia. Mas, por outro lado, eu também fico muito preocupado, e aí eu espero fazer a colocação aqui de maneira correta, a gente também... alguém fala assim, não, mas Jesus foi pobre, é verdade, Jesus foi pobre. Mas aí corre um outro risco da pessoa achar o seguinte, só por ser pobre eu já sou salvo. Só por ser pobre, aí a pessoa já aí vai... Aí começa a teologia da pobreza. Da pobreza. Não, os judeus pensavam exatamente assim. Tanto é que quando Jesus... Perdão, gente. Quando Jesus fala com o jovem rico, dá tudo que tu tens aos pobres e segue-me. Quando o rapaz foi embora, que Jesus começou a doutrinar seus discípulos, eles perguntaram, bom, então ninguém pode ser salvo. Por quê? Eles achavam que o rico era salvo porque Deus abençoava só os ricos e os pobres não. Essa era a mentalidade do judeu. O que o crente hoje está fazendo? Está trazendo essa mentalidade para dentro da igreja e botando na cabeça dos crentes que você, para ter bênção, tem que ter carro do ano, blusão de 40 mil. E não é Jesus por aí. desconstruiu isso, né? E Jesus desconstruiu Ele isso. falou, é mais então, fácil veja ali bem, o camelo, Jesus né, pode do que o dar uma Ferrari para o Natan? Pode. Se ele quiser, é problema dele. A questão não é essa. Paulo vai dizer que Jesus falou e é. Vamos lá. Quem vive para o Evangelho, que viva do Evangelho, com contentamento. Então, vai partir do meu coração, em primeiro lugar, do meu interior, o que eu penso de Evangelho e de vida cristã. Como eu devo viver a minha vida cristã? O que eu tenho como propósito de vida cristã? Qual é o meu alvo de vida cristã? Andar nababescamente? Ter carrão do ano? Deus pode me dar tudo isso? Pode. Mas me interessa tudo isso? E aí é que está. Eu quero ter um carrinho? Quero. Tem problema nas pernas, então um carrinho para mim facilitaria muito. Mas que tipo de carro eu quero ter? Por que eu tenho que ter uma Land Rover de 600 mil reais? Eu não posso ter um Gol bolinha, seja lá o que for, o carro dos meus sonhos, que talvez você... Eu acho que você hoje... vai cair para trás agora o carro do meu sonho, Fusquinha. É mesmo? Fusquinha. Da minha mulher é uma S10 cabine dupla. Dependendo, é mais caro do que uma de Rover aí. Para de história. Porque é relíquia, se for de colecionador. Com certeza. Vai ser uma coisa muito difícil. Pastor, então, assim, eu vejo pelo prisma de que eu concordo que o camarada precisa de ter um carro. Sim. O pastor. Um carro bom, até porque ele se movimenta muito. Sim. Um carro. Se ele vive para o Evangelho. É uma igreja de excelente condição. Não sei se o senhor vai entender meu raciocínio. O pessoal coopera e tal, aquela coisa. Empresários, membro da igreja, beleza. Quantas famílias a gente poderia atender se eu usasse um carro tendo condição de 600, usasse um de 100 mil, que é um excelente carro, e 500 eu investisse em algo para granjear alguma coisa ali
para Sim. atender algumas Sim. pessoas da igreja. Sim. Então ali são fiéis. Então, eu sei entendo que a onde. palavra, quando o pastor Costa falava Depois ali, tem uma pergunta do ouvinte aqui, tá? beleza. Eu pensava o seguinte, primeiro, isso é para a glória de Deus? Exatamente. Porque a palavra de Deus Quer diz, comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazer tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, Isso. 31. A segunda colocação que você fez muito bem aqui, disso. Aí, para mim, a palavra é contentamento. 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 Sim. O carro de 100 mil vai me atender. Porque eu quero de 500. Agora, se eu vivo num ambiente onde o de 500 é algo talvez básico, tudo bem. É outro. Tá dando para entender outra também? história, Sim. Vai morar em Alphaville. Se está dentro do contexto. Aí a tua igreja é dentro de Alphaville. Tá dando para entender? Chegar com fusquinha caindo aos pedaços. Está é dando para entender? complicado, Eu complicado. entendo que precisa ter esse equilíbrio. Então, nós, quando olhamos, inclusive para a igreja, nós precisamos olhar para isso. E aí, por quê? Porque, às vezes, nós também confundimos isso. A nossa realidade aqui de Baixada Fluminense é uma, de Alphaville é outra, Isso aí. de contextualizadas e que têm uma conexão inegociável com o Evangelho. Simples. Porque o Evangelho é um para todo mundo. E a igreja está sendo bombardeada ultimamente. Consegue, foi muito cirúrgico ele, enxergar essa beleza, A da beleza. igreja. Só vê a caricatura. A beleza de caricatura. uma igreja imperfeita. Eles não conseguem ver isso. E essa beleza Porque é Cristo. estão feridos. Vistas Sim. e não são. A gente Até falou dá isso na voz a escola elas. dominical. E dá voz a Quando elas. elas exteriorizam aquilo, elas começam a ser tratadas. É isso. Né? Eu acredito que quando nós escutamos os desigrejados, nós também vamos poder Por quê? Porque quando nós somos humildes ao escutar um desigrejado, e nós não podemos falar do desigrejado como alguém rejeitado. Sim. Precisamos olhar para o desigrejado como alguém que também Basicamente, eu vejo a igreja assim. As pessoas que estão na igreja, que são líderes, que são pastores, se enxergam superior às outras. O membro comum se enxerga superior ao ímpio lá fora. Infelizmente. E eu acho que basicamente seria isso. Vou citar aqui uma frase de Spurgeon que vocês conhecem. Evangelismo, é um mendigo dizendo a outro mendigo onde tem pão. aonde ele encontra o pão. Somos todos iguais. E se nós nos enxergássemos dessa maneira, não teria ninguém comprando blusão de 40 mil, 4 mil. Não teria. Porque você se veria no outro e veria o outro em você. Eu sou a mesma coisa. Sim, Só que nós não fazemos isso, infelizmente. infelizmente. Nós estamos dentro da igreja. E quando eu digo nós, houve uma discussão essa semana muito grande com uma pessoa exatamente sobre o nós. Quando eu digo nós, eu estou dizendo a igreja como um todo. Eu não estou generalizando que todas as pessoas fazem isso. Mas a igreja como um todo faz isso. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, rever, você usou muito bem, olhar primeiro para mim, aonde eu estou errando. Por que ele está desigrejado? Eu sou pastor da igreja, onde eu errei para ele ter saído? É dar voz a ele, foi o que o pastor falou, Sim. para a gente poder melhorar em alguma área. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Faço. É de um ouvinte, ele não identificou o irmão aqui, Marcos Arão. Arão, Deixa eu ver ele aqui. Meu Não, amigo. José Antônio Raia. pastor Antônio O Raia. pastor Costa e o Edilson continuam a falar no microfone, acho que deve ser. Deixa eu ler só um comentário do José Carlos aqui.
Disse tudo. Rede social tem sido o maior caminho para difundir aquilo que eu entendo como certo e deixando de lado a palavra de Deus. Ele comentou. E a pergunta do ouvinte foi: por que a igreja paga ajuda de custo para pregadores de fora e não ajuda os da casa? Seria para encher a igreja? Talvez. Isso é uma das características que talvez uma pessoa que esteja desigrejada Essa pergunta, eu não vou citar o nome dele, Mas porque ele já não sabe, quis né? se identificar. Mas eu já sei quem é. Ah, então tá bom. Que bom que você já sabe. Você respondeu para ele não, Eu né? tenho certeza. Vai Não, ser aqui, não, né? vai ser. Não, ele não me perguntou, não. Ah, tá. A Tá característica deduzindo, né? da pergunta, Aham. eu já sei quem é. Entendi. Tenho certeza. E aí? Então, eu posso começar, pastor? Fica deve. à vontade, pastor. O convidado aqui é você. Não. Olha, eu ia falar que essa pergunta era do Neilson, porque eu vi o Neilson sorrindo muito, mas não. Eu sei que você pegou no chat. Não, primeira coisa, vamos pensar aqui também. Quando fala aqui de ajuda de custo, graças a Deus. Assim, mas que ajuda de custo é essa? Eu prefiro a palavra oferta. A oferta é aquilo que vem do meu coração. Se estipula uma oferta, né? Aí aqui que eu estou falando. Se Se estipulou, já não é oferta. oferta. Então, vamos definir os termos, porque nós estamos vivendo também num momento onde as palavras estão perdendo o seu significado original. Original. Então, vamos retornar. O que é bíblico? É oferta. Por exemplo, eu já tive pessoas que perguntaram assim: pastor Natan, o senhor pode vir aqui pregar? Lógico. Quanto o senhor cobra? Eu falei: tá, o quê? Você está maluco? De graça recebeste, De graça não. de graça dai. Ué, não, mas a gente queria te ajudar. Ah, bom, Aquilo aí é que problema está no teu, seu aí é coração. claro. Não, o senhor eu não digo nada, meu irmão. Eu não vou aí com essa intenção, eu vou aí para pregar a palavra de Deus. Agora, por outro lado, eu entendo que se o senhor Edilson vai na minha igreja, eu ensino a minha igreja que a gente deve dar uma oferta para o Edilson. O senhor criou essa cultura deles. Sim, é uma oferta. Sim. É uma oferta. Pode ser que você fique com uma expectativa grandíssima e quando chegar lá, fala assim, que isso, meu Deus. Mas pode ser que a gente que tem essa consciência bíblica não tenha nem expectativa nenhuma. Chega lá, Nenhuma, não surpreenda. tem expectativa Poxa, graças a nenhuma. Deus, Se Deus vier. É isso. Sim. É isso. Estou cansado de pregar e até logo, pastor. Muito Que Deus Tem uma obrigado. coxinha no Acabou. final. Agora, Não, sempre tem. sempre não, tem. teve uma que não teve. Teve. Tem, Agora, Teve uma tem. que não teve. eu entendo o seguinte, por exemplo, eu entendo que a gente deveria dar um conforto para o pregador da palavra. Isso é uma maneira de valorizar o pregador da palavra. Sim. Então, se o pastor está indo lá com a esposa dele, eu quero dar uma oferta para ele que ele, no mínimo, pegue um Uber para voltar para casa, porque houve uma dedicação na ministração da palavra. Sim. Existe algo que está lá Ele no se preparou, secreto. estudou. Isso aí. Mas é o que a gente falou Aplicou no o seu início. tempo e É tal. isso. A pessoa... O que é obrigação. A Uma pessoa vez pega... Sim. aceitando não é por causa obrigação. disso. Não é favor. Não é favor, não é nada disso. Mas- Mas eu entendo que... Reconhecendo, Isso. valorizando isso. Não, mas a pessoa pega o erro de um e generaliza. Por exemplo, tem pastores aí do meio evangélico hoje famosíssimos que o senhor convida, o pastor Natan convidou para ir lá na igreja. A secretária atende e fala desse jeito. Qual é o endereço da sua igreja? Ah, é esse aqui. Vamos. Tá bom, é porque tinha uma outra data, a mesma da do senhor, e eu vou esperar ele confirmar aqui. Se ele confirmar, eu dou um retorno para o senhor. Aí eu vou e ligo, e ela fica porque é muito antecipado. Eu vou e ligo para a mesma data dele. Ela já perguntou quanto ele ia dar de oferta. Vamos supor que seja R$1.000, um exemplo. Aí eu chego, ligo, poxa, o pastor pode... Ah, tá. Qual seria o valor da oferta? 2.000. Ah, tá bom. É porque tem uma outra data aqui, a gente vai confirmar direitinho, depois eu dou um retorno. Já liga para ele cancelando ele. Ó, a outra igreja confirmou. É isso aí. Aí faz leilão com o pastor. Aí é mercadejada a palavra. Sim, e já foi comprovado isso. Não, aí aquilo que eu estou falando. Aí você imagina, aí o cara pega isso Sim. e generaliza para todo mundo. Mas vamos lá, vamos ao Não, cerne. aí o desigrejado pega isso, é isso que eu estou Sim, falando. sim. E já E cria aí um diz que não motivo precisa pra da igreja. Não precisa da igreja. Sim. Bom, ficar fazendo parte de uma igreja quê? que faz isso? Para pagar salário de pastor, para poder bancar pregador de fora e tal. Para e fazer eu o tô cara a pé, comprar um blusão de 5 um mil blusão de reais? 5 mil e tal. Mas é aí que eu estou falando. Agora,
A igreja Qual é a pergunta? A que pergunta ajuda alguém que vem de longe também vai ter a alegria de ajudar quem está perto. A questão é uma questão de visão. Agora, se a pessoa... Não é assim não, pastor. Não é assim não. Não, então... Não tem sido assim Não tem sido assim. Não tem sido. É isso que eu Teria estou que ser. falando. Deveria ser. Mas é o que ele falou. Deveria É isso que eu tô ser. falando. É o que ele falou. Ele falou que deveria ser assim, mas não é. É isso que eu estou falando. O que eu estou falando, não estou falando que isso é assim. Estou falando que deveria ser Ser assim. assim, isso aí. É porque é aquilo que eu estou falando. Nós estamos pegando algo que não tem aquele fundamento bíblico ali e estamos... Opa, não tem sido assim, legal. Se não tem sido assim, nós precisamos olhar para o espelho para nós enxergarmos porque está sendo assim. E, às vezes, ainda tem um agravante aí. Que eu vou ter que levantar. Sim. Às vezes tem um agravante. Você convida o Costa de fora, né? Vai pagar ele, e não bota o Natan, que é da igreja. Só que o Natan tem muito mais condições do que o de fora, tem muito mais preparo do que o de fora. É muito mais crente do que o de fora. Mas o outro é o glamour, tem disso. E tem um problema também, Tem pastor, disso. de que, de repente, a igreja do Senhor está em uma determinada visão, para aquele ano, tem um propósito com Deus, e chama alguém de fora que está totalmente isolado daquilo ali que a igreja está vivendo. Aí chega ali, aí oferta e tal, e o de casa está envolvido, está inserido. Sim. E a nossa igreja lá, ela tem essa cultura de que se eu for pregar lá, o pastor chega e abençoa o de casa. Que Eu maravilha, acredito hein? na vida dele. Que Olha maravilha. que coisa linda. Se eu for pregar no domingo, ou o dia que for, na quarta-feira, eles honram. É a cultura da honra que eles falam. Ó, eu quero destacar isso, porque isso para mim, é uma coisa que nós precisamos resgatar na nossa igreja. Porque eu tenho entendido que a honra é uma linguagem celestial. Também vejo por esse prisma. Para mim, a honra é uma linguagem celestial. Por isso que eu falei. Pastor Costa vai lá na minha igreja. Maravilha. Poxa, que bênção. Vamos separar uma oferta e vamos dar. Ah, não é porque o pastor Costa. Linguagem da honra. Ah, um dos meus pastores pregou lá. Ah, maravilha. Olha, gente, nós precisamos ajudar fulano. Fulano está aqui com a gente. Ué, pastor? Honrá-lo. Linguagem da honra. Porque onde há uma linguagem da honra, eu entendo que existe ali princípios bíblicos sendo colocados em prática. Sim. É simples. O pastor ele tem a opção de repente, não querer. Por exemplo, eu cheguei em uma igreja de um amigo, não tinha assim, necessidade, e ele foi ofertar. Eu falei, não. De maneira, ele falou assim, olha só, você não impeça eu de semear na sua vida, Sim. porque eu estou semeando. Sim. Amém? Eu falei assim, amém. Ele semeou. Eu falei assim, o senhor semeou na minha vida, não foi? Amém. Ele. Eu falei, então eu vou semear agora para a igreja, tá bom? Acabou. Maravilha. Foi lá no gasofilácio. É isso aí. Ah, maravilha. Simples. Coisa. Agora, e se eu estiver precisando? Pastor, Obrigado. muito obrigado. Está dando para entender? Sim. É uma coisa que, para mim, é coisa simples. Nós é que ficamos complicando. Pastor, lê para mim Efésios 2, Enquanto o pastor está 19. procurando, eu vou ler dois comentários aqui, rapidinho. À vontade. Caroline Aguiar. É familiar esse nome? Opa, essa já foi minha ovelha, Meu queridíssima. pastorzão Natan, abraço da sua ovelha do coração. Olha, Falou aqui. manda E uma Marcos oração Arão. para ela. Falou que eu acho Quem? certo... Quem? Ó, Marcos Arão. Ah, não. Eu acho certo dar oferta porque o pregador muitas das vezes não tem o dinheiro da passagem. Ele achou viável abençoar a vida do pregador. Não sei. Depois desse texto bíblico, pastor Natan e pastor Costa, eu vou querer trazer uma pergunta aqui para a gente até focar mais. O que a gente precisa fazer para trazer esse pessoal de volta para a igreja? Mas deixa eu ler o texto. Ah, vamos ler o texto, então, né? Eu quero partir agora para a essência do que é a igreja. Para que o desigrejado entenda o que é a igreja. O quanto ele não pode ficar ou não deveria ficar
fora da Talvez igreja. por desconhecer ele faz isso. Talvez por desconhecer ele faz isso. Talvez não. Vai com nas águas dos certeza. outros e... Vai na aba dos outros. Mas lê pra gente. Efésios 2,19. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Membros? Da família de Deus. Membros? Repete? família de Deus. Da família de Deus. Então, igreja é família de Deus. A Bíblia trata a igreja como família de Deus. Como ficar fora disso? E se ele achar que ele é família, mesmo ele não estando ali? Não, eu sou seu irmão em Cristo, mas eu não preciso estar lá dentro daquela reunião. E aí? Você já viu família que não está Não, junta? mas ele vai dizer isso. Sim, aí nós vamos... Porque ele vai dizer que essa família é espiritual. Sim. Então ele pode estar... ajuda de alguma forma. Eu tô Não, querendo parabéns. pegar o que o ouvinte sim, pode sim. falar. Ou Sim, o camarada que está ali nessa situação. As pessoas têm a mania de mistificar e como é que se diz? Subjetivar as coisas. Não há família que não seja corporal. Família, a palavra família, diz respeito à reunião de pessoas que unidas buscam um propósito comum. Então, se não houver pessoas reunidas buscando um propósito comum, não tem família. É cada um para si, Deus por todo, não é mais família. E o bonito da família Entende é isso? A palavra família, por isso eu trouxe Efésios 2,19, significa a reunião de pessoas, a união de pessoas buscando um propósito comum. Então, se você não está nessa união de pessoas, com as pessoas, você não está na E o família de engraçado Deus. que eu vejo disso é que assim, a minha família lá, o pastor Costa conhece um pouco, Um pouco. mas o que acontece? Neilson também conhece. É assim, a gente briga pra caramba. Às vezes discute. Eu tenho, assim, duas irmãs que são muito calmas, entendeu? De repente vão até falar no chat aqui. Aqui, pastor Natan, elas são calmas. Mas a gente pode discutir, pastor Natan, aqui o que for se desentender. Aí eu falo igual outro, eu não guardo dinheiro, vou guardar raiva? Não pode. Eu gostei Chega dessa. pra ela lá e fala assim, poxa, o Edilson não presta. Vai arrumar problema. Vai É ter igual- problema. Vai ter Mexeu no vespeiro. Mesmo estando um pouco chateado comigo. Sim. Não vai ter família. É porque é sangue. família. É o DNA. Tá lá. Não tem para onde correr. E a de Cristo é assim também. Sim, é de Cristo. Lê para gente de novo Efésios 3, 14, 15. Opa. Por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome. Toda a família onde? Nos céus E? na terra. Ah, tá. Então não existe só família no céu. E aí entrou a resposta para Da quem pergunta diz, do não, mas eu camarada. preciso, eu só espírito. Não, tem que estar na terra. Tem que estar na terra. Porque não existe ligação vertical se não tiver horizontal. Você não vem com essa conversa, olha para Jesus, olha para o céu e olha para Jesus. Eu só vou ver Jesus na tua vida. E para eu ver Jesus na tua vida, eu preciso me relacionar com você. Então, se eu estou fora desse relacionamento, eu não estou na família. Mas Fala, eu digo pastor. mais. Manda. A questão é, você tocou num ponto muito importante, relacionamento. Como a pessoa vai crescer? Porque a nossa família traz crescimento para a nossa vida. Ela desenvolve o nosso caráter. Ela nos ajuda, inclusive, a lapidar o nosso caráter. Nós precisamos começar a enxergar as coisas a partir da perspectiva divina. É isso aí. A partir da perspectiva, Divina. por isso eu estou citando Bíblia. Sim. E Porque eu não quero saber se eu sou da Batista, você da Assembleia, ele da Filadélfia. Eu quero saber o que a Bíblia diz. o que ela está falando aqui. Mas aí o senhor colocou aqui uma das Me chamar de figuras senhor de novo, das eu te taco menores. como. Senhor pastor. Senhor pastor. Não uma pessoa do poste. Senhor pastor. Não é, pastor? Sim, com certeza. Então eu vou te chamar de senhor pastor. Não fala Não, isso quando falar não. Natan. Natan. Aí é você. Agora, quando for pastor Natan, Senhor, Aí, senhor.
Mas essa é uma das metáforas bíblicas usadas por Paulo para se referir à igreja. Ó, igreja. ela é uma faceta da igreja. Então, quando fala que nós não somos mais estrangeiros, quer dizer, nós não somos mais estranhos um para o outro. Nós temos um relacionamento. Um relacionamento. Eu acredito que essa é a palavra. Muitas pessoas saem da igreja por causa do quê? Relacionamento. Muitas Quebrado. pessoas Ferido. É porque a feridos. pessoa não entende que tem ranhura no relacionamento. Vai ter, mas é para aperfeiçoar a gente ali. E a Bíblia até é bem clara quando diz: eu digo que eu amo a Deus. E não amo o meu irmão. Não, e eu aborreço ele aqui, e eu sou o quê? Eu amo a Mentiroso. Deus que eu não vejo. Como que e eu vou- não amo meu irmão que E eu como vejo. que eu não vou aborrecer você se eu não estou Sim, junto? não existe. A gente tem que estreitar Tem que estar relacionamento. É o que você falou. Mas aí Boa, que tá. boa, A pessoa, ela quer... Só consegue me aborrecer se estiver comigo. Até longe a gente tem esse dom às vezes. Não, ele tem. Ele tem. Eu não, eu não faço isso. Não. Ah! Então, quando nós temos o relacionamento um com o outro, nós vamos sendo aperfeiçoados. E nós vamos amadurecendo. Sim. Eu entendo que a maturidade na vida do crente está no crente pertencer à família de Deus, entender que, inclusive, essa família de Deus, enquanto está aqui, ela é uma família que tem suas disfuncionalidades. Sim. E por É só olhar isso, para a Bíblia que você vai ver a igreja primitiva cheia de problemas e graves. aí a pessoa fala assim, a igreja tinha que ser igual à igreja primitiva. Eu falei, isso que é a nossa igreja. Eu falei, beleza, vai lá, Ananias e Safira. Vai lá. Vai lá. Paulo não quer levar. Pô, João Marcos. Marcos não. Teve briga com Barnabé a ponto dos dois quase saírem E na mão. Barnabé que botou Paulo lá na boa falando, ó, Sim. pode acreditar Mas nele. olha o lindo da sim. igreja. Depois manda chamar ele, né? Sim, mas, Não, mas é olha o que ele lindo de diz. relacionamento. É o aperfeiçoamento. Sim. Depois Paulo foi entender a situação do cara. por que Relevou que- a situação. Relevou, perdoou. E aí o cara vai se aperfeiçoando. A pessoa vai... O ouvinte Boa. mandou aqui, acho que é Giliardi. Eu vou ler o nome dele todo no chat. Giliardi? Isso. É da igreja do pastor. Se é ele, é da Não pastor deixe- Giliardi, da igreja do pastor Alexandre Mogim. Amém. Não deixemos de congregar-nos, Sim, como isso, é Hebreus. costume de alguns. 10, Hebreus 10, 25. 25. Hebreus 10, 25. Antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se Sim, aproxima. eu já ia citar esse texto. Antecipou aqui. É isso mesmo. Giliardi de Souza Moura. É ele mesmo, é de lá, é da igreja do pastor Alexandre Mogim. Então, lembrança preciosa. Olha o que o texto diz. Olha, e não deixemos de congregar. Sim. Congregar tem a Congregar ver com a igreja local. Tem a ver com a igreja. Tem a que ver com a estar igreja junto. local. E outra coisa, para o encorajamento mútuo. Sim. Então, quando eu estou na igreja, Crescimento, aprendizado, todo mundo. aperfeiçoamento, todo mundo junto. E aí eu falo, brinco sempre com a igreja lá o seguinte, falo, irmãos, como é que você vai fazer? Você vai ceiar com você mesmo? Ah, eu comigo mesmo. Como é que você faz a prática do batismo? Você mesmo? É. Bom, se Dá bem um que teve mergulho, né? um... Não, que não fez, vamos né? entrar nessas, Não vamos entrar nesse não vamos detalhe, entrar não, nessas vamos coisas, não. Por quê? Porque Deixa eu isso não falar. é bíblico. É É isso que eu estou isso aí, falando. isso não é bíblico. As pessoas estão pegando o modismo e trazendo É e isso falando assim, aí. ah, mas fulano fez. Mas isso está de acordo com a palavra? Por quê? Porque umas coisas que a Bíblia deixa muito clara é que os mandamentos recíprocos, eles têm que ser vividos na comunidade. Sim. Amando-vos uns aos outros, suportando-vos uns aos outros, Nós falamos encorajando isso domingo uns na aos escola outros. dominical. O pastor Johnny tocou nesse assunto. Prática. A irmã Marlene, esposa do Amarildo Rangel, tocou nesse assunto. É prática. É prática. Não adianta você ler apenas intelectualmente, aprender e não viver isso. Tiago vai dizer isso lá Sim. na A gente frente. vê que a oração de Jesus, o modelo que ele Sim. deixou, Mateus capítulo 6, toda vez que ele vai se referir, a gente vê que ele fala da forma que o senhor mostrou aqui. É o coletivo. O coletivo. Coletivo. Pai nosso, Não existe cristianismo isolado. perdoe as nossas, Isso aí. o pão nosso de cada Cada dia. Sim. Então é tudo para nós. Ele tirou essa questão situação de da- individualizar. Sim, sim. Engraçado, Tem que ser ele conviveu 3 anos e meio com 12 pessoas
totalmente diferentes uma da outra, Depois uma das cresceu o outras, grupo. fazendo besteira em cima de besteira, e em nenhum momento ele expulsou ninguém, disse, não, tá fora, não quero você aqui, pelo contrário. Um quis ficar desigrejado, mas Bom, depois aí voltou. problema do não, cara. Mas depois voltou. Viu que não tinha jeito. Viu que não tinha jeito. Mas não tem... Mas, ele... mas essa é a boa convivência. A boa convivência é o caminhar com alguém e perceber o seguinte, que na igreja nós temos, eu gosto muito das colocações de 1 João, nós temos os pais, nós temos os jovens, nós temos os filhinhos, não no sentido de idade, mas no sentido de maturidade. Sim. Tem um novo convertido que está chegando, Sim. ele é o filhinho, gente, vamos tomar cuidado com Paulo ele. falou, né? Do alimento, né? Do Do alimento. alimento. Leitinho. Olha, opa, já tem... Chamando a atenção dos pais que eram para Sim. estar melhores e não estão. Por Foi o que a não gente estão? falou, que o camarada às vezes ele fica desigrejado porque ele tem no senhor a figura de um pai. Sim. E o senhor não corresponde a ele. Ou Sim. no membro, é onde Sim, Paulo fala, sim. o cara está iniciando. A gente tem que abraçar. E o Sim. cara tem essa figura de pai. Aí a gente vai Aí começa o a pai aborrecer, não o cara tem a figura de decepciona, filho decepciona. e não sabe a sua posição, decepciona. É. Decepciona. Fere, violenta. Violenta, isso aí. Aí o Violenta. camarada fica desigrejado. Não, ele fica desigrejado. Mas aí que está. Nós também, como pais, líderes, precisamos ter a humildade de dizer o seguinte, irmãos, eu errei. Eu errei. É isso aí. É difícil É o o líder lindo do falar. evangelho. isso aí. É, o lindo do evangelho é isso. É dizer, irmãos, sobre esse assunto aqui, eu quero pedir perdão porque eu errei. Irmãos, isso quebra muita Há coisa. uns anos atrás, pastor, eu O estava senhor numa... ganha assim, quase que 100% da igreja com um ato desse. Sim, sim. Há uns anos atrás eu estava numa reunião e eu ouvi um pastor dizer assim, pô, meu irmão, fulano, aquele é um tralha, aquele é um desgraçado, aquele é isso, aquele é aquilo. Mandei lá para a tua igreja. Aí o outro que ele tinha mandado disse, graças a Deus. Aí um outro disse, você tá maluco? O cara tá tirando o tralha de lá, mandando para a tua igreja. Ele disse, não, mas aí eu tenho a oportunidade de tratá-lo. Quem sabe lá na minha igreja ele pode deixar de ser tralha. Ó, olha a visão da Totalmente. perspectiva divina. Rapaz, eu não sabia onde enfiar a cara por causa do outro que disse que expulsou o tralha. Falei, rapaz, esse cara devia ter muita vergonha daqui para frente. Olha, isso é uma benção. E você não sabe da mal, os dois estão juntos até hoje, isso já tem mais de 10 anos. Olha a perspectiva O divina. rapaz está lá na igreja dele até hoje. Então, ele conseguiu enxergar esse que está chegando como Deus estava enxergando. Porque quando nós olhamos para o Evangelho, e aqui eu queria também destacar duas coisas que é muito presente na igreja. Pastor Zan Costa, Edilson, é a pregação e as pessoas. Por quê? Porque por meio da pregação vem a palavra do Evangelho, que muda a nossa mente, Sim. muda o nosso caráter, nos aperfeiçoa. Sim. E as pessoas são aquelas que ouvem a palavra do Evangelho e agora elas se tornam a sociedade do Evangelho. E quando elas se tornam a sociedade do Evangelho, elas mostram que existe um povo, um novo tipo de pessoa que pode conviver com as diferenças, reconhecendo que o outro ainda precisa amadurecer em algumas áreas, mas Isso aí. que eu estou caminhando junto. Eu acho lindo realmente essa colocação de Jesus. Para mim, é lindo porque Jesus chama Simão o Zelote Isso aí. e chama Mateus, coletor de impostos. Vamos ceiar, Publicano, sentar na mesma mesa. vamos sentar na mesma mesa. Chega aí, senta aí. Ele chamou o traidor, botou todo mundo junto. O Zelote Sim. era, Calcula. os Zelote era os camaradas ali, brabão, Brabão. terrorista mesmo. Chama O outro cobrador de ladrão. imposto. E os religiosos juntos. Sim. Entendeu? Bota todo mundo Complicado. numa mesa. Aí, Mas isso dentro da igreja é assim também. Mas dentro da igreja é assim. Sim. E aqui, Zaqueu? Quem é Zaqueu? sim, Publicano também. Complicado. eu lembro, pastor Costa, que o meu pastorzão, pastor João, né? Pastor João Emílio, da Tribo de Irajá, a quem eu tenho um carinho muito grande, eu aprendi muito com ele, né? Eu lembro que nós estávamos numa visita com o saudoso pastor Falcão Sobrinho. E aí eu lembro do pastor João comentar sobre o irmão, que o irmão realmente era muito crítico. E eu lembro do conselho do pastor.
Falcão para nós, porque eu peguei aquilo para mim também. Ele falou assim, ó, toda igreja tem que ter um irmão como esse. Aí eu falei assim, caramba. E eu comigo, né? Eu falei, não, Senhor, não dá, não. Aí ele falou assim, sabe por quê? Esse irmão, ele é usado por Deus para nos deixar mais atentos, mais zeloso com as coisas de Deus, porque nós temos a tendência de relaxar nas coisas. Olhar para dentro da gente. Isso. Então, quando nós temos, às vezes, um irmão que é mais crítico, é uma bênção. Porque quando nós vamos trazer um assunto para a igreja, nós sabemos que nós não podemos trazer de qualquer maneira. De alguma maneira, aquele irmão é usado para fazer a gente orar mais, buscar mais a presença de Deus. Estudar mais a palavra. Isso aí. Então, você não chega lá despreparado. Aquilo é uma bênção para a igreja. Tem gente que monta sermão 10 minutos antes de começar o culto no gabinete. Será que isso aí... Pela misericórdia. Será que isso aí não é... Em psicanálise, espera aí, em psicanálise, nós temos algo importante. Por que tem ovelha negra na família? Justamente para revelar quem é a família. Não é para revelar a ovelha, é para revelar a família. E aí é complicado. Esse problemada toda que o senhor falou, e agora esse irmão ele é necessário para a igreja. Ele é necessário. Eu lembro do irmão João Melo, em Santa Rita. Eu não sei nem como é que minha orelha não é grande. De tanto que aquele camarada puxava minha orelha quando eu ia pro corredor. Cara, ele puxava com uma vez, eu xinguei ele tudo aí. Aí eu falei, pô, xinguei ele bem xingado aqui. Meu pai não vai nem falar, tomei uma coça em casa. Depois de ter puxado a minha orelha, você não tinha que ter falado aquilo, respeito com ele. Isso aí. E a gente está aqui hoje. É isso aí. Hoje em dia, acho que romantizaram tanto que o senhor não pode chamar atenção mais. O cara fica desigrejado. Será que está faltando um pouco de verdade em cima de Está faltando. Não, a Bíblia não tem falar sido, isso, senão, de repente, a Bíblia eu vou tem machucar. sido torcida, é muito mimimi na igreja para agradar as pessoas. Não se tem hoje um compromisso verdadeiro, e aí estou falando nós como um todo, claro que tem lugares diferentes, mas a maioria é assim, não se tem um compromisso de agradar a Deus, sim de agradar aos homens. Se prega, se constrói, cria esses departamentos e mais departamentos para agradar ao homem, não a Deus, infelizmente. E aí as pessoas têm medo de falar a verdade para não ofender o amigo. Aquela pessoa, ele é um crente, ele é muito bacana, ele é meu amigo, eu não quero saber se você é meu amigo ou não. Se tu estiver adulterando, eu vou dizer que tu está adulterando. Tu vai para o inferno se continuar desse jeito. Tem um grupo de mentindo, amigos, fofocando. Tem um grupo de amigos que a gente se reúne sempre, e sábado a gente se reuniu para orar e comer um cachorro quente. Então, dá umas 20 pessoas. Ninguém me chama para essas reuniões. Comer um cachorrinho quente, mas a gente orou assim. Tem uma tal de pizza com batata aí, com massa de batata. Ninguém me chama para comer isso. Glória. A gente tirou um período de mais ou menos umas 2 horas de louvor e oração. E alguns momentos de palavra e tal. E eu falei uma coisa lá e todo mundo assim foi levando para dentro da Bíblia, vendo um momento. A mensagem da volta de Jesus está obsoleta hoje. Tá. Sim. Tá. O senhor ouve mais fácil. Sabe por quê? Porque se você falar da volta de Jesus, você tem que falar que se o cara estiver bem, ele vai para o céu. Sim, mas se estiver mal, acordo, ele vai para onde? Ele vai para o inferno. E se a palavra, você perde um monte de gente. Se falar isso, acabou. Lê para mim, pastor, 1 Timóteo 3,15. O Giliard botou mais um texto bíblico aqui, eu vou ler mais dois comentários. E, Neilson, depois a gente vai Comercial? pro break, depois a gente aqui, tá? Deixa eu só ler esse texto aqui, pastor, antes do senhor. Eu vou citar, não sei se o pastor Costa pode abrir, ele falou assim, a citação dele, a citação do salmista no Salmo 27, verso 4, é sensacional, daqui a pouco a gente vai ler. Um grande abraço aos debatedores. Ele botou aqui, não existe igreja perfeita, existe uma igreja saudável, e isso é aí isso que precisamos buscar. Sim. Pode ler. É como não existe casamento perfeito. Pastor o Evanilho falou isso ontem. Existe casamento saudável. Isso é importante. O texto do Giliard é: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor. Para você desigrejado, para você que acha que não precisa congregar,
do congregar num templo, num edifício. Templo não mais como de Jerusalém, templo como edifício. Na casa do Senhor, todos os dias da minha vida, para contemplar o que ele falou, a beleza do Senhor e meditar no seu templo. E Cristo em vós é a expressão da glória de Da Deus. glória de Deus. Expressão da glória de Deus. 1 Timóteo 3, 3,15. diz lá, conselho de Paulo a Timóteo, seu filho na fé. Mas, se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus. Na casa de Deus. Que é Escuta. a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. O baluarte da verdade. Baluarte. A Interessante casa é que ele de especifica os Deus. dois. Igreja e casa. Igreja e casa. A igreja que somos nós reunidos, precisamos Fala nos do organismo reunir vivo. na casa. O organismo Organismo vivo que se reúne na organização. Organização. Isso aí. Ele E eu citou os digo dois mais, igreja do Deus vivo. Do Ó, Deus vivo. Então, quando nós falamos... Está fora disso. É isso que eu estou falando. Ó, Sim. é a igreja do Deus vivo. Ah, não, mas que igreja é essa? Meu irmão, é a igreja de Deus. De Deus. Então, olha para a igreja como Deus vê a isso igreja. aí. A coisa é muito simples. Eu Amém. fico Neilson, preocupado. pronto aí? A gente vai para um rápido intervalo aqui. Daqui a pouco a gente está de volta. Você manda a sua pergunta pelo chat. Manda para o Neilson lá, que ele veio com um papelzinho aqui, essa pergunta. Mas pode mandar para ele lá também, pelo o zap da rádio aí. Tá? E daqui a pouco a gente está de volta. Vamos lá. É uma pizzaria bastante conhecida e apreciada na Baixada Fluminense. Localizada em uma região bastante movimentada, a Peck Pizzas tem conquistado o paladar de seus clientes com sua variedade de sabores e ingredientes frescos e selecionados, além da sua tradicional massa de batata ao leite. A pizzaria utiliza massa fina e crocante, que é assada em forno a lenha, o que confere um sabor único e delicioso às pizzas. Além disso, os ingredientes utilizados são de alta qualidade e selecionados com cuidado, o que faz com que as pizzas da Peck Pizzas sejam realmente diferenciadas. A variedade de sabores é um outro ponto forte da Peck Pizzas, que oferece desde as tradicionais pizzas de mussarela e calabresa até as mais inusitadas. Se você ainda não experimentou as pizzas da Peck Pizzas, vale a pena conferir e se deliciar com essas delícias gastronômicas. Peça pelo delivery. Telefone 98288-4305. Olá, uma ótima tarde, bom dia ou boa noite, como queira. Eu quero lhe apresentar a nova Rádio Áudio Gospel FM e também, junto a ela, a nossa TV PEC está de volta. E agora eu quero informar você mais uma coisa. Nós estamos agora com um aplicativo único. Esse aplicativo você vai lá na Play Store do seu celular e baixa o aplicativo único, que tem as duas plataformas juntas no mesmo aplicativo. Você não vai ser preciso mais você baixar o aplicativo da rádio, nem o aplicativo da TV PEC. Em um aplicativo só, na Play Store, você vai baixar os dois aplicativos simultaneamente. É fácil. Vai lá na Play Store e baixe Rádio Áudio Gospel FM e TV PEC. Ou TV PEC e Rádio Áudio Gospel FM. Você vai ver logo o símbolo da nossa TV PEC. É o mesmo símbolo, é a mesma logomarca. E outra coisa, outra novidade, você baixando esse aplicativo, ou você escuta a nossa rádio, ou você assiste os nossos programas da TV PEC em um só aplicativo com a imagem Full HD, tanto no seu celular, no seu smartphone, no seu iOS, no seu iPhone, ou também na sua Smart TV. E outra, você pode também estar aparecendo aqui, ó, ao meu lado, em nossas programações, bem mesmo aqui, ó, onde você está vendo, tá bom? Então não esqueça, TV PEC e Rádio Áudio Gospel FM está nas plataformas lá na Play Store. Não esqueça, TV PEC e Rádio Áudio Gospel FM. Vai lá na sua Play Store e baixe o nosso aplicativo. Não se preocupe, ele é bastante leve, imagem top, o som mais top ainda e com certeza você vai poder acompanhar todas as nossas programações, tanto da Rádio Áudio Gospel FM como da TV PEC. O aplicativo é fácil. Você quer escutar a rádio? Vai estar lá uma bolinha amarela, quero ouvir a rádio.
clicou lá na bolinha amarela, você vai estar ouvindo a rádio Áudio Gospel. Não, já enjoei da rádio, eu quero ver um filme, eu quero ver um desenho evangélico, quero ver um documentário. Vai lá, stop na rádio e clica na bolinha amarela da TV PEC que você vai estar assistindo a nossa TV PEC. Sem contar com a interatividade que você vai ter conversando no nosso chat, no nosso YouTube, no nosso Facebook, em todas as plataformas digitais. Nós estamos ali no rodapé da página, né? Do aplicativo ali você vai estar nosso YouTube, nosso Facebook, a página do nosso www.tvpec.com.br e todas as nossas plataformas digitais em um só aplicativo. Então aproveite a oportunidade, baixe o aplicativo da TV PEC e da Rádio Áudio Gospel, são tudo junto, aplicativo simultâneo. Espero você lá do outro lado da telinha, tá bom? Um forte abraço, Deus abençoe e muito obrigado. Olá, pessoal. Eu sou o professor Manuel Costa e vim oferecer a você uma oportunidade de trabalho. A partir de março, nós estamos ali no Instituto Pontes, Instituto de Educação Pontes, na Estrada de Ferro 70, em Vila de Cava, com o curso Cuidador de Idosos. Tá bom? Meu telefone é 9711-73984 e na fase que nós estamos vivendo, nesse período onde milhares de empresas estão fechando, é necessário você procurar um ganho rápido, um empreendedorismo que você tenha um retorno rápido. Então nós estaremos ali a partir de março, a partir do dia 2 de março, todo sábado com o curso Cuidador de Idosos, para você se profissionalizar nessa área. Nós teremos também no curso primeiros socorros, tá bom? Então venha somar com a gente, venha fazer esse curso, entrar em contato comigo para a gente fazer tua pré-inscrição. Tá bom, gente? Obrigado. Olá, tudo bem? Maurício Manhães da Rádio Áudio Gospel FM TV PEC. Hoje nós estamos aqui numa loja que faz consertos, reparos. Você encontra tudo aqui na Vila Motos. Vila Motos é uma empresa que faz consertos de motocicleta. Você que está com sua corrente, está com seu pneu ruimzinho, tem que trocar um óleo da sua motocicleta. Vila Motos, eu te indico. Chega aqui, olha só. Tem de capacete a tudo. Olha aí, que bacana. Tudo você pode encontrar aqui na Vila Motos, em Vila de Cava. Acessório para o seu guidão, farol, capacete feminino, capacete masculino, tem os baúzinhos de entrega, enfim. E o atendimento é fora do normal. A oficina, vamos mostrar a oficina aqui? Vou mostrar a rapaziada aqui. Bom dia, rapaziada. Tudo bem? Tudo tranquilo? Olha aqui, a oficina com macaco, hidráulico, tudo direitinho. Você encontra aqui na Vila Motos. Quer fazer um reparo, quer trocar seu pneu, quer fazer a troca de óleo, enfim. Você encontra tudo isso aqui em Vila de Cava. Não precisa ir de longe, não. Você não precisa ir para o centro de Nova Iguaçu pegar aquele engarrafamento. Aqui em Vila de Cava, na Vila Motos, você encontra tudo para a sua motocicleta. De tudo. Você sai com uma motocicleta nova, zerada. Então vamos lá, vamos mais para frente da loja. Ó, tem óleos de diversas marcas aqui, ó. Tá vendo? Óleos de diversas marcas para sua motocicleta. Enfim, faz qualquer tipo de reparo aqui. Nós não vamos entrar lá dentro. Vamos entrar lá dentro, vamos ver os estoques aqui. Tudo bem, filho? Esse aqui é um dos funcionários. Olha que cara bonito, né? Bonito demais esse menino. Vamos aqui na loja aqui. Vamos entrar para mostrar para você a qualidade e quanto de material que tem aqui, olha. Dá licença, então entramos aqui, olha. Olha aqui, ó, de óleo aqui, tem aqui, ó. Peças para sua moto, ó. Diversas, ó. Farolzinho, olha aqui, ó. Olha. Você encontra tudo para sua moto, olha. Lanterna traseira, enfim, vamos ver umas coisas aqui, ó. Farol, ó. A capinha do farol da sua moto, aqui também nós temos. Vamos chegar mais para cá. Eu não sei que nome é essa peça aqui não, mas não deixa, é farol também, tá vendo? A carenagem do farol também. Olha aqui, cada coisa mais bonita do que a outra, viu? Vamos aqui, meu amigo. Olha, pastilhazinha de freio da sua moto, olha aqui, ó. Tudo você encontra aqui na Vila Motos. É só vir fazer o seu reparo, ó. Tem ó, cartão de memória, relé para sua moto. Depois ele vai explicar melhor a você, tá legal? Então tudo que você necessita para sua moto, você encontra aqui na Vila Motos, em Vila de Cava. Você não precisa sair de Vila de Cava para fazer o reparo da sua motocicleta. Você vem para Vila Motos, aqui em Vila de Cava, em frente à padaria. Não tem erro, tá bom? Então Vila Motos eu indico para você. Bom dia.
MMG Solutions é uma empresa especializada em instalações de ar-condicionado comercial e residencial. Eles oferecem serviços de qualidade para Voltamos aqui com o programa. Fora do ar aqui, o negócio estava pegando fogo. Edilson querendo me bater, Eu? como sempre. Ó, eu vou falar quem queria bater na gente. Nem isso. Edilson queria bater na gente. Mas foi bom. Vamos lá, voltar, pastor Costa. Vamos você lá. Conclua o seu... Não, eu Você estava falando? Não estava, não. Você leu o texto bíblico ali? 1 Você ia Coríntios falar? 3,15, né? 3,15. Que fala da casa de Deus, que Casa é o de quê? Deus. 1 Timóteo. 1 Timóteo, aliás, 3,15. que é o baluarte do Evangelho, das coisas espirituais. É a casa. E como você observou, ele fala igreja e casa de Deus. Quer dizer, igreja e casa andam juntos. Não há igreja se não houver Tem casa. gente que pode colocar como sinônimo aí, né? Que não é a mesma coisa. São Sim. coisas distintas, entre aspas. Tá falando Mas usa- de onde a gente congrega Sim. e quem congrega. Mas, e aí que está. Algumas palavras bíblicas, elas são usadas permutavelmente, muitas vezes. Então, igreja pode ser casa de Deus, a casa de Deus é a igreja, e por aí vai. Então, ele usa permutavelmente. Tem que entender então, o contexto. Tem que entender o contexto. E, quer falar, pastor? Não, é que quando o senhor está falando aí, pastorzão, a gente lembrar Intercambiável, aqui... né? É intercambiável. Muito boa colocação. Lembrando, logicamente, que as igrejas do Novo Testamento, elas necessariamente não tinham um prédio. Aí as pessoas também ficam assim, não, eu não preciso ir no prédio, mas tinha casas onde as pessoas se reuniam. Sim. Então, logicamente que nós já estamos aqui, já falamos isso, e as pessoas também sabem que quando nós falamos de igreja, nós Uma estamos delas falando... é Priscila e Áquila, né? Isso aí. Lá em Roma, fala disso. Fala sobre isso. Então, nós vemos com muita clareza que as pessoas se reuniam. E eu gosto muito da definição de igreja, inclusive, né, na nossa declaração doutrinária. Isso. Porque eu acho muito bonito que diz assim, ó, é uma congregação local de pessoas regeneradas. Batizadas biblicamente. Após profissão de fé. Eu quero destacar essa palavra regenerada. Inclusive, se vocês me permitem, eu não ganho nada com isso.
Igreja Regenerada é um livro, um livraço do pastor David Bertson, né? Ele é missionário aqui, americano, batista, né? Com PhD, doutorado, né? Foi meu mestre no curso de mestrado, né? Em teologia. Ele escreveu um livro falando sobre igreja regenerada. E quando eu leio essa definição, eu sempre lembro dele, porque ele fala o seguinte: as igrejas têm que ter pessoas regeneradas. Por isso que Paulo, aqui, ao tratar disso, ele não está, né, aqui pensando nos desigrejados, porque, para ele, o desigrejado é uma expressão agora, desse momento. Sim. Porque, para ele, é o seguinte: crente tem igreja, e igreja é a igreja do Deus vivo, é casa de Deus, é família de Deus, é noiva de Cristo, né? É rebanho de Deus. É isso que Paulo trata o tempo todo. Todo momento. A Bíblia trata o tempo todo disso. Né? Então, eu gosto dessas expressões. Não se fala desigrejado. Não fala desigrejado. Mas é uma realidade que nós precisamos entender e que nós precisamos trazê-los para essa realidade bíblica. Por quê? Porque toda distorção, aquilo que nós falamos aqui, a gente tem conversado aqui, toda distorção é uma caricatura da igreja. Sim. Não é a igreja a imagem conforme... real dela. Não é a imagem real. Não é a imagem real. Não é a imagem Parabéns. real. Não é a imagem real. Eu acredito que isso é que nós precisamos, inclusive, tratar com as pessoas. Tenha uma imagem real da igreja. Por quê? Porque acaba tendo expectativa versus realidade. Minha expectativa é chegar num lugar perfeito, encontrar pessoas perfeitas. Realidade, disfuncionalidade. Realidade, nós tratando com o nosso próprio pessoas pecado. Pecadoras Isso. servindo a Cristo. Servindo a Cristo. Quando a gente olha para a igreja com esse nosso olhar, é crítico, né? A gente vai olhar para um espelho embaçado. Caraca. Não adianta que você não vai conseguir. Mais uma que eu vou botar na minha... Vamos botar. No meu histórico. Agora, quando você olha com os olhos de Cristo, você olha para o espelho que realmente vai refletir quem é a igreja. E outra coisa, não adianta usar exemplo da igreja primitiva para dizer que não tinha templo, que, como você falou, são dois momentos totalmente diferentes. Por exemplo, hoje eu ouço um monte de gente falar: por que tem que levar 6 meses para batizar, 1 ano para batizar? Se lá no começo, na igreja primitiva, o cara cria e era batizado. Então vamos pegar os dois momentos. Quem levantava a mão lá, confessando Cristo como Senhor e Salvador, perdia a família, bens e a vida. Então, quem levantava a mão verdadeiramente era crente. Então, batiza, porque daqui a pouco ele não vai ter tempo de mais nada, porque ele vai perder a vida. Hoje quem levanta a mão, daqui a 2 dias, porque o pastor não apertou a mão dele, saiu da igreja. Então, tem que levar 6 meses, 1 ano, para ver se o cara realmente está disposto a encarar, pagar, como diz os pentecostais, pagar o preço. Que tem que pagar o preço, tem que negar a si mesmo, para negar a si mesmo, e eles negavam. Então batiza logo, não espera mais nada. O cara vai perder. Por isso Paulo vai dizer: meu irmão, tu não tem mulher, não casa. Ele diz lá em Coríntios. Ele diz em Coríntios, não é porque casar com mulher é ruim, não, pelo contrário, é bom pra caramba. Mas ele diz: não casa, porque tu vai ser perseguido e o teu sofrimento vai ser maior. Porque como é que tu vai cuidar da tua mulher e ir fugindo com o filho? Então é melhor não casar. E as viagens naquela época... E outra, não tinha trem, de hoje, né? Não tinha metrô, não tinha... Avião, não tinha nada disso. Então, não casa, mete o pé e vai sofrer o que tu tem que sofrer. Então, essa questão de, porque lá não tinha templo, mas tinha casas. Se reuniam nas casas. Atos 2:42, vou falar, né? Atos Perseveravam 2:42. na doutrina dos apóstolos, então. Se reuniam É todos um dos os dias, textos. no templo e em casa. Sim. Comigo. Atos 5:42, É quando isso diz aí. lá, olha, eles não deixavam de ensinar acerca da pessoa de Jesus no templo e nas casas, lembrando que esse templo era aquele templo lá de Jerusalém, e eles, inclusive, ficavam lá no Pórtico de Salomão, que era um lugar que reunia toda a multidão. Nas sinagogas. Ou nas sinagogas. A sinagoga era o Então lugar de tinha ensino lugar e o de templo ensino. o lugar de sacrifício. Sim, então acabou. Então eles tinham os Eles dois se locais reuniam. ali. Tanto que Eles se Jesus, ele reuniam. quando entrava para poder Para que ensinar, sinagoga, então? Não precisa de sinagoga. Eu aprendo em casa. Pô.
Né? Não é por aí. Vamos lá, então a pergunta que eu levantei no bloco anterior, a gente vai entrando nos assuntos, um vai chamando o outro, né, pastor? Não tem jeito, né? Não tem jeito. O que fazer para minimizar isso? Ou então trazer esse pessoal de volta? Diga, pastor. Você como é pastor agora. Diga, pastor. Agora deixou, né? Gente, eu entendo o seguinte, continuemos pregando o evangelho. Eu entendo que quando alguém realmente se decide, eu diria até mais o seguinte, não é só uma decisão por Jesus, é uma conversão. Quando eu me converto, eu vejo a beleza da igreja. Quando eu me converto, eu vejo quão abençoado eu fui por ter sido alcançado pela graça de Deus. Quando eu realmente tomo uma decisão ao lado de Jesus, eu entendo aquilo que Jesus fez por mim. E aí eu diria para as pessoas que estão aqui conosco, aqueles que ainda vão assistir, procure uma igreja bíblica e saudável. Não existe casamento perfeito, não existe igreja perfeita, mas existe casamento saudável e existe igreja saudável. De pessoas regeneradas. Regeneradas. Eu gosto desse termo. É isso aí. E eu destaquei isso por quê? Porque toda vez que o mestre Bredes falava sobre isso, ele falava, isso é algo que precisa ser resgatado na igreja. Porque uma pessoa regenerada... O autor do Zácari? Do Zácari. Ah, é? Isso. Autor dele? É o mesmo autor. Ele escreveu um livro, editado pela editora Fiel, escrito lá, Igreja Regenerada. Por quê? Porque nós precisamos partir de alguns pressupostos para falarmos de igreja. Até para quê? Quem deve fazer parte da membresia da igreja? Sim. Porque, na maioria das vezes, as pessoas chegam na igreja por adesão. Houve um assovio, acha que foi chamado e entra para a igreja, né? Na verdade, eu escuto a voz do bom pastor, eu realmente me decidi por Jesus, eu não tenho só Ele como meu Salvador, eu tenho Ele como Senhor da minha vida. Então, a partir daí, eu já tenho uma decisão. Meu irmão, pode acontecer o que for. Da Igreja de Jesus eu não saio. Pode ser que nessa congregação local eu não encontre lugar. Talvez eu não me adeque. Eu estou vendo ali a pregação, falo, gente, se o cara leu o texto, esqueceu o texto, nunca mais voltou para o texto, eu vou sair fora daqui. É isso aí. Mas uma coisa é certa, o pastor Rangel falou ontem lá na igreja. Jesus diz assim, ó, toma do meu jugo. E aprender. E o que é o jugo? É aquela canga que você bota... no boi. Só que bota no boi, em 2 bois, iguais, do mesmo tamanho. Senão vai ficar desigual, não vai dar para... Perfeito? E o que é o jugo? É aquilo que pesa só para fazer com que ele ande corretinho. Então, andar com Cristo é estar debaixo do domínio de Cristo. E aí é que está. É convertido. Não interessa o que eu vá passar. Não interessa o que vai... Ao dedinho. Não interessa o que vai acontecer comigo. Eu estou debaixo do domínio de Cristo. No mundo tereis aflições. Mas ele teve uma preocupação tão grande que ele falou assim, o meu jugo ele é suave. Ele é suave. Ele vai só guiar vocês. E meu fardo é leve. Ele vai guiar vocês. Então é debaixo do jugo dele. O que você faz comigo, o problema é teu. Eu não tenho compromisso com as tuas atitudes, eu tenho compromisso com a minha. Não pode então, se tu errar comigo, o problema é teu. Não pode confundir. Concorda, pastor? O jugo de Jesus com que eu coloco em cima do cara. É isso aí. Sim, e inclusive... O problema é que tem pastor que acha que quer colocar o jugo dele no crente e dizendo que é de Jesus. E aí é complicado. Não, aí fica muito complicado. Aí fica difícil. Inclusive, eu vejo que as pessoas têm problema de relacionamentos e vão ter em qualquer lugar, trabalho, família, igreja, chegar em qualquer lugar. Mas eu acho lindo também a palavra nos orientando. Mateus 18, 15. Olha, se o seu irmão pecar contra você, vai até ele. Não fica guardando. Vá até ele. Gente, isso faz parte de quê? Faz parte também de uma membresia regenerada, onde eu entendo que, olha, Edilson, aquela conversa nossa, rapaz, aquilo não ficou bom. Mas eu não chego em você e apenas despejo a minha mágoa. Eu vou até você para ganhar você, porque é isso que o texto diz. É isso aí. Vai em particular. Eu também não dou um show público. É particular. É no particular.
particular. Para quê? Para a gente resolver. Mas as pessoas, elas preferem carregar o rancor do que curar as suas feridas. A Bíblia até diz, é um texto que muita gente, eu acho que confunde, onde tiver 2 ou 3 reunidos. Ali a disciplina é outra coisa. Não, então, eu tô falando assim, mas a Bíblia manda, sei lá, no carro. Sim. Mateus 18, vai lá, conversa com ele. Chama ele aqui, não ouviu? Vamos lá, pastor, conversar com ele. Isso, leva mais um. Daqui a pouco outra pessoa. Sim, te pedir a capa da túnica. Até o extremo para você. Não, você é casado, ele é casado, cara. nós somos casados. Briga com a mulher, tu vai ficar o resto da vida brigado com ela? Não tem como. Com raiva dela? Por quê? Porque ela é família, teus filhos são família, tua irmã é família. Olha o que você testemunhou logo aí. Tá brigada contigo, a irmã e tal, mas se o Edilson tá no tiver churrasco junto. É família. Então, se a família de Deus também tem seus defeitos, vamos lá consertar. O senhor falou algo que me chamou muita atenção no início aqui. Jesus, ele pegou Zelote aqui, pegou o cara que é cobrador de imposto ali, o traidor ali, pegou um que era totalmente Pedro, que explosivo, botou Costa na vida, né? Ex-Costa. Ex-Costa. Juntou os 12 numa mesa só. E o lindo do evangelho é esse. É um de um jeito, um de outro, outro de outro. No final, debaixo do domínio dele, é isso que ele quer. É isso que ele junto ali e vambora, cara. Vambora, é isso que ele a gente quer. não pode deixar ninguém para trás. Que ele quer. Não tem jeito, é isso que ele quer. E o cara quer ficar sozinho, né? Não quer estar no meio. Não, mas eu já ando... Porque aí, para mim, é soberba, arrogância, só a opinião dele que está certa, só ele. Aí é complicado. É um perigo isso. Aí é um perigo. Não, e além da pessoa correr esse risco, realmente, de alimentar seu próprio egocentrismo, a sua própria soberba, sua presunção, que a pessoa fica presunçosa. Só aquilo que eu penso, só aquilo que eu acho. Eu acho e que se chegar assim. numa posição, então, pior ainda. Aí fica mais difícil ainda. Nós precisamos realmente, eu acho que, eu gosto da igreja, que a igreja, particularmente, talvez outros lugares também, mas eu, logicamente, por viver mais na igreja, a igreja nos humaniza. Se você for um crente em Cristo Jesus... regenerado. Você fica humanizado. Você fica humanizado porque você fica, assim, tocado. Aquilo que você falou. Suscetível. É isso, você fica sensível. Fica sensível. Né? Outro dia, lá na igreja, eu fiquei... Né? A minha igreja sabe que, às vezes, eu fico emocionado com coisas simples, porque eu gosto de ver os bastidores da igreja. Às vezes eu falo, irmãos, para um culto funcionar, e quando coloco da questão do funcionamento do culto acontecer, da maneira assim normal que nós temos... Muita gente envolvida. O pastor está pregando, mas tem gente na mídia, tem gente no som. Tem gente na porta. Isso, na recepção. Tem gente no banheiro, na cozinha. Tem gente no estacionamento. Tem gente na cantina. Tem um pessoal trabalhando com as crianças. Irmãos, nós temos uma beleza singular. Temos um exército de voluntariado, gente que serve a Jesus de todo o seu coração, que abençoa famílias, gente anônima. O senhor falou um negócio, eu estava ouvindo um testemunho hoje, o pastor falou que foi pregar numa cidade no interior de São Paulo, chegou lá, ele encostou o carro assim, aí o rapaz estava na portaria, o senhor falou assim, estou olhando a placa, o senhor do lugar tal, pastor fulano de tal, que vai pregar hoje, ele, sou eu sim, o senhor quer que eu estacione o seu carro na vaga? Ele, aonde que é? Ele, é nessa vaga aqui, ele, não, está tão pertinho, se eu não se importar, eu mesmo estaciono. Ah, então tá bom, pastor, estacionou o carro dele ali e tal, aquela coisa toda, posso acompanhar o senhor até o púlpito? Me dá essa honra, pastor? Sim. Ficou admirado com a educação daquele irmão. Sim. Foi. No meio do caminho encontrou um diácono. Falou para o diácono assim, já que o senhor chegou aqui, o senhor acompanha o pastor até o púlpito, que eu vou voltar para o estacionamento. Voltou para o estacionamento, para resumir. Acabou o culto, o pastor foi jantar num restaurante, chegou lá, esse irmão vem entrando. Aí o pastor, fulano, tudo bom? Ele, pastor, tudo bem e tal. Pastor, chama esse irmão para sentar. Pastor, se o senhor não ficar chateado, tem um grupo de irmãos ali que já tinha me convidado e tal, eu vou chegar até para não atrapalhar você. Pastor, não, está tudo bem. A gente já está terminando a janta aqui, o senhor pode ir para lá então. Pastor, muito obrigado, palavra abençoada e tal. Aí o pastor foi e falou com ele assim, esse irmão que me atendeu na portaria, que irmão, que espetáculo, que educação dele, pastor. Ele é diácono lá nele? Não. Olha só, ele auxilia o auxiliar. Se ele for bem assim, ele vai chegar ao auxiliar de trabalho, que é o obreiro.
Aí o cara falou assim, mas que educação a dele? Nem sabia que tinha esse cargo, pastor. É. Mas já que o senhor deu. E ele, não, ele é o juiz da cidade. Ele é o quê? O juiz da cidade. Prestou atenção. Ele olhou e falou assim, pastor, ele falou assim, mas ele é convertido, irmão. Então, assim, tem gente que menospreza, e ouviu o senhor falando que se emociona, e eu acho que essa parte emocional, acho que o senhor falou que é humanizada, que a gente sente esse lado, é um atributo do Espírito de Deus que habita em nós. Eu ouvi... Para a gente enxergar isso. Eu ouvi uma vez, infelizmente, um pastor do púlpito dizer para um outro pastor que estava na porta da igreja, pastor, o que o senhor está fazendo aí? Seu lugar não é isso aí, é lugar para porteiro, o senhor vem para cá, para o púlpito. Como se aquele lugar ali fosse um... E é de uma grande responsabilidade o cara que fica na portaria. Para mim, no meu modo de ver, é um dos maiores... As pessoas que chegam, mostra a cara da igreja. Você lembra na Assembleia de Deus o velhinho que andava com o... Como é o nome dele? Que Irmão Omar? Irmão Omar. Morreu. Meu irmão morreu. Faleceu. Pastor Natan, que prazer que você tinha quando passava na porta da... Ele lá de cima, ele gritava, pai do Senhor, irmão, tem um conto aqui atrás de você lá. Não sei se como é que o senhor tá? Não sei se está assistindo a gente, é da Nova Vida, pastor Márcio Adriano. Márcio Adriano, aquele que a esposa faleceu? Sim. Sim. Grande amigo. Um amigão, um parceirão. Tem gente que na Igreja Batista Nova Filadélfia hoje, até hoje, falou assim, eu só entrei aqui, só fiquei por causa de um irmão que estava nessa... E aí você lembrou dele. Extraordinário. Beijão, pastor Márcio. Beijão pra você. Quero que você venha aqui. Vamos trazer ele está fugindo. Você tem que trazer ele aqui. Tá. Amém? Mais algum comentário? Amém. Sobre igreja? Não, eu estou aqui, inclusive, aprendendo, né? Porque quando nós conversamos sobre esse assunto, nós começamos a enxergar que porque existe um propósito divino. Olha só, nós começamos a enxergar o propósito, o plano de Deus para a vida da igreja. Precisamos enxergar isso, né, pastor? Isso tem que estar muito claro. Qual é o plano e o propósito de Deus para a igreja? Porque Jesus falou, olha, é a minha igreja. Então, dele. É dele. Então, não, alguém está tomando conta. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, eu enxergo tanta coisa muito clara acerca da igreja. E nós precisamos resgatar isso nas nossas igrejas, inclusive falando com elas, porque às vezes nós também ficamos só apontando os defeitos. Igreja. Você ser chamado pelo nome, a paz, olha que maravilha. É verdade. Gente, o acolhimento da igreja, aquilo faz com que alguém não somente retorne, mas queira alguém. Bom, psicologicamente, né, eu entendo hoje isso. Quanta diferença faz um abraço? Faz. O Júnior tem um livro Com Vergonha do Evangelho, que nesse livro ele diz assim, perguntar compromete. Então hoje ninguém pergunta mais como é que está, como é que você está? Tá... Por quê? Porque se perguntar como é que você está, cara, eu estou com problema. Você está comprometido a parar no mínimo e dizer qual é o teu problema. Fala comigo, eu posso... Não, eu briguei com a minha mulher, estou triste. Eu briguei com o meu pastor, vamos ouvi-lo. Você está comprometido. Então não se pergunta mais. Então isso tudo faz muita diferença.
é ovelha, homem ou mulher, não interessa, é ovelha de Cristo. E você foi colocado ali para ajudá-la. A gente vai entrar na fase final do programa, os agradecimentos. Às vezes a gente tem que virar aqui e sai um pouco do microfone, mas a gente vai tentar corrigir isso aqui depois para melhorar. E uma pergunta do pastor Amarildo Rangel. A gente está falando de função aqui, né? E ele colocou, será que existe usurpação de função? Sim. Ou pessoas certas no lugar certo? E isso falando em administração. Vamos olhar. Não, aqui que está. Vamos olhar a partir da perspectiva divina. Por que os dons espirituais na igreja? Dons espirituais, aí já é um outro assunto, mas o objetivo. Usurpação disso? A usurpação. Mas a usurpação disso significa dizer que eu não encontrei o meu lugar no corpo. Significa dizer que eu preciso, talvez, trabalhar dentro de mim algo que eu... A palavra, mas o meu dom é aconselhamento, o meu é mais no particular, o seu é proclamação da palavra. Sim. Maravilha. Deus está usando você. Aí eu continuo aquilo que você fez. Não é uma ruptura, é uma continuidade. Às vezes a gente estraga o cara, porque ele é um excelente diácono. E na igreja não é diferente. Não é. Até no meio se estraga as pessoas por causa disso. Então vamos para as considerações. Agradecimentos? Vamos lá, agradecimento. Deixar o senhor fazer e deixar ele para o final. E deixa ele para o final, para ele falar bastante. Isso aí. Depois você fala das... Como é que vocês disseram que é meu empresário? Eu que faço a agenda dele. Gente, mais uma vez, obrigado. Semana que vem nós teremos outro tema, né? A gente vai trazer outro. Que ele ficou de trazer. Cadê saber? Deixa comigo, vou trazer. Quero ver. Não, Só mas vou me te avisa. passar. Pois é, mas me avisa. Tá. Meu telefone, o Neilson botou na tela, QR Code, tudo direitinho aqui. A gente Cara, faz apostila um aqui é PDF com todos os comentários e o pastor Costa sempre deixa disponibilizado para quem quiser. E é caro, né? né? É caro, né? R$ 4,99. É só mandar os 25 que eu te mando essa apostila. É quase um livreto. Não, mas tem apostila de 10 folhas. Porque eu procuro abranger. PDF. Verdade, PDF é melhor. E a gente, semana que vem, está de volta. Brigadão. Desculpa por não ter tido programas. Será que... Fizemos essa pergunta. Fizemos aqui já. Meu pastor, quero agradecer aos pastores, pastor Giliardi, pastor Rangel, quero agradecer ao Marcos. Eu amo esse homem. Esse homem fez uma comigo, eu ainda não era pastor da Ordem Batista, mas já era pastor ordenado, e uma vez eu fui à igreja dele. Aí teve gente que eu não queria deixar para cá, não. E aí fui falar com ele, ele falou, ele vai pregar, ele é pastor.
Ah, mas ele não é da ordem. E daí? Ele é pastor. Quem disse que só tem pastor da ordem? Que é um cara Amém. centrado. Pastor. Então, brigadão. Mais uma vez, obrigado. Gente, que maravilha poder estar aqui nessa conversa tão agradável. Na verdade, não é um debate, é uma conversa, né? É verdade. Porque aqui não é um debate, aqui é uma conversa, aqui é uma coisa muito esclarecedora. Muito obrigado, Edilson, pelo convite. Pastor Costa, muito obrigado pelo convite. Para a sua vida esclarecedora, principalmente porque nós estamos aqui trazendo esse assunto para o contexto certo, que é o contexto da palavra de Deus. Deus abençoe. Segunda-feira com um tema bombástico, como disse o pastor Costa. Dá seu Eu jeito. vou apertar ele, você fica tranquilo, tá? Minha esposa, beijão. Já já ele tá chegando aí, viu? Um abraço, Deus abençoe e até a E assistiu o programa Papo de Bíblia.